Olá! Bom, no vídeo anterior eu mostrei o meu setup de café expresso e nesse vídeo aqui eu queria falar um pouco sobre as minhas impressões sobre a DeLonghi Derica, que é a máquina de café expresso que eu uso aqui. Eu comprei ela há mais ou menos 9 meses e tenho feito café diariamente desde então. Então queria compartilhar um pouco das minhas impressões, para quem eu recomendo a máquina, para quem eu não recomendo e também deixar algumas dicas de preparo, de coisas que eu faço no dia a dia, coisas que eu aprendi no manual ou pesquisando em outros lugares, de como fazer para extrair o melhor possível dessa máquina. Bora lá! Bom, indo direto ao ponto, se eu recomendo ou não recomendo essa máquina, posso dizer que depende do uso que você quer fazer dela. Então, se você é o tipo de usuário que quer apenas uma máquina para fazer um café ali de manhã ou fazer um cappuccino, uma coisa rápida ali e tudo mais, eu não recomendaria a DeLonghi Derica, porque assim, quando eu comprei ela, eu comprei ela separada dos acessórios, né? Então eu tinha comprado moedor e balança e outras coisas separado. Só que aí ela chegou, fiquei ansioso, fiquei tentando fazer café assim com ela, sem usar esses acessórios, e os resultados eram bem ruins assim. Então o melhor que eu consegui chegar não era muito melhor, ou era praticamente a mesma coisa do que uma moka entrega. Então não é tão bom quanto um café de cápsula, por exemplo. E enfim, não é uma máquina barata que vale a pena você comprar só para tentar fazer café rapidinho ali. Não vai ficar bom se você for tentar dessa forma, for tentar usar o filtro que vem nela, não usar uma balança, não tiver saco para ali comprar café e tá moendo na hora e tudo mais. Então, se você não é essa pessoa, não recomendo essa máquina de forma alguma, porque eu acho que não tem muito a acrescentar assim. Ela vai te entregar um café bem pobre e você ainda tem o inconveniente ali de estar montando, botando pó e compacta, enfim, e no final vai ser um resultado ruim. Então, se você é essa pessoa, eu não recomendaria a DeLonghi Derica. No meu caso, eu estava procurando uma máquina que me ajudasse, que me desse a possibilidade de regular o café de fato, né? Então, eu não estava tão interessado no café final ali, eu estava mais interessado no processo para ter isso como hobby. Então, quando eu escolhi a DeLonghi Derica, eu sabia que ela não ia me entregar o melhor café com os acessórios que ela tinha ali, e eu também sabia que eu teria que investir em outras coisas, como um moedor, uma balança, o tamper que vem nela não é muito bom, eu ia ter que trocar o porta-filtro também. Então eu já estava esperando isso. E para esse uso eu acho que ela é muito boa, porque além de, enfim, ser uma máquina que tem uma construção muito boa, oferece algumas opções de configuração, como configuração de temperatura, avisa quando precisa descalcificar, a vaporização dela é bem honesta assim também. Eu consigo controlar o volume de água que sai dela e tal. Então, para quem quer brincar com esse tipo de variável, eu acho que faz todo sentido essa máquina. Mas para quem quer só um café ali, fazer uma coisa rápida, eu não acho que vale a pena, porque você não vai conseguir fazer um café bom apenas botando um pó qualquer ali, ou até mesmo um pó de café especial. Não vai ficar legal fazendo dessa forma. Então, se você quiser entrar nesse mundo de café expresso, ficar brincando com essas coisas e investir um pouco mais, beleza. Se você não quer fazer isso, eu acho que, enfim, tem outras opções. Você pode ir para um café de cápsula, ir para um café de comprar uma máquina de expresso mais barata ou alguma coisa do tipo, tá bom? Eu tenho que falar um pouco também o que me incomoda nessa máquina hoje. Eu tentei fazer uma listinha de coisas que me incomodam aqui, acabei não conseguindo, virou uma lista de um item só. E é basicamente o tamanho dela, né? Então, como é uma máquina bem compacta, às vezes é meio chato ali colocar a xícara com a balança ali embaixo dela. Ela não tem espaço suficiente para a balança ficar bem apoiada, eu precisaria de uma balança menor, né? Eu tenho uma Time More que já é pequena, mas mesmo assim não cabe direito. Tem que fazer meio que uma gambiarra ali para funcionar. Gera um pequeno desconforto, assim, né? Ia ser melhor se fosse maior, porque eu tenho espaço na bancada aqui, mas se você não tem espaço, acaba que não faz muita diferença e até ajuda, né? Fazer essa pequenininha e tudo mais. Bom, a primeira dica que eu posso deixar é setar a configuração da máquina para temperatura, setar a temperatura da máquina para a temperatura mais alta possível. Ela tem 3 modos de temperatura: o baixo, o médio e o alto. Nos testes que eu fiz, os resultados de café assim, saíram melhores sempre com a temperatura alta, então desde então eu deixei setado para a temperatura máxima e não mexi mais nisso assim. Então, para fazer essa configuração é basicamente segurar aqui o botão de vaporização por alguns segundos, e aí ele vai começar a piscar para entrar no modo de programação, e aí ela está no modo de programação já.
E aí eu seleciono o botão de uma xícara só, que é o que é referente à temperatura. Então ele está agora no modo de eu selecionar a temperatura. Uma xícara seria baixo, 2 xícaras seria médio e o de vaporização seria o de alto. Então vou lá, aperto ele, ela vai entrar no modo disso, vai salvando a configuração e já está pronta. Então agora ela vai estar sempre na temperatura máxima. Bom, essa dica é sobre o porta-filtro que vem na máquina na DeLonghi, que vem na caixa dela. Então, esse porta-filtro é um porta-filtro pressurizado. Esse aqui que eu estou usando que é o de expresso duplo, né? E aí dentro dele vem essa borrachinha com a plaquinha de alumínio aqui também, né? Bem furadinho. Mas isso aqui é meio fake, porque se você tirar a borrachinha aqui, você vai ver que só tem um furo no meio do porta-filtro. Não tem mais não é igual o porta-filtro despressurizado, que é esse outro aqui, ó, que são vários furinhos de verdade. Então você consegue ver até através dele. Então esse aqui não tem isso. Então beleza. Mas se você quiser usar esse porta-filtro aqui, enfim, o que eu posso dizer é não remova esse negocinho aqui, porque se você remover, o café vai entupir esse trocinho aqui. E, enfim, no meu caso eu achava até que a máquina tinha quebrado porque ela não funcionava, porque não conseguia jogar água por dentro do furinho aqui, porque estava entupido. Eu tive que vir com a agulha e tal, então é uma chatice. Então é isso, sempre usa esse trocinho aqui. Uma outra questão é sempre esquentar a máquina e escaldar o porta-filtro antes de fazer o café. Então é basicamente você colocar o porta-filtro aqui na posição dele, né? É como se você fosse usar a máquina. E aí você tira aqui um café, né, como se fosse tirar o café em falso, só para ele esquentar, jogar água quente no porta-filtro e tudo mais. Então você deixa aí um tempinho. Bom, eu costumo fazer isso 2 vezes pelo menos, então eu faço uma vez no começo, então deixo aí a água um pouquinho, vou fazer o meu preparo e tudo mais. Antes de colocar o porta-filtro aqui, o café aqui no porta-filtro, eu faço novamente para esquentar mais um pouco e aí eu limpo tudo e tal, e aí eu sigo com o preparo do café, que eu sempre deixo a máquina e o porta-filtro na maior temperatura possível, porque ajuda a extrair um bom café no final das contas. Bom, isso aqui não é muito uma dica, mas enfim, a máquina ela vem com um kit de descalcificação que você precisa fazer de tempos em tempos, né? Então, enfim, no manual explica certinho, você precisa colocar a solução aqui e roda o processo, mas basicamente quando for necessário fazer a descalcificação, esse botão do vaporizador, de vaporização, ele vai ligar, vai ficar piscando em laranja. Então, você vai ligar a máquina e vai ficar piscando em laranja. Então, isso quer dizer que tem que descalcificar a máquina. Eu tenho ela há 9 meses e eu fiz a descalcificação dela pela primeira vez há mais ou menos, acho que foi no 6º mês que eu fiz a descalcificação. Então já deve demorar muito a precisar fazer novamente, dado que eu estou usando bem mais, né? Então é isso, só ficar atento e vem o material. Depois que acabar, você compra na internet, que existem uns kits facinho para você comprar. Basicamente a solução de coisas você coloca aqui dentro e roda o processo algumas vezes, beleza? Uma outra dica é que se você quiser configurar o tempo de extração, de volume de extração de 1 xícara ou 2 xícaras, basta segurar aqui o botão que você quiser configurar. Por algum tempo a máquina vai funcionar como se estivesse funcionando normalmente, e aí você solta e ela vai gravar essa configuração. Então da próxima vez ela vai fazer igual. Então, só um exemplo aqui, eu vou fazer um tempinho curto, então vou segurar. E ela começou a extrair e tudo mais, daí mais ou menos uns 10 segundos, não sei, soltei. Aí agora ele salvou a configuração, né? Vai voltar aqui para o modo de estar salvando a configuração, certo? Então se eu for agora pôr pó e for fazer o processo de fazer o café certinho, quando eu apertar aqui, ele vai levar o mesmo tempo que ele levou aqui. Isso é legal porque você... além de configurar o quanto de café você quer que saia pelo peso, né? Você coloca a balança e tudo mais, você também consegue fazer mais ou menos pelo volume de café, né? Então depois que você regula um café, em vez de você ficar pesando o tempo todo, você pode só configurar aqui o tempo mais ou menos, ele vai te entregar o mesmo volume sempre, e é interessante fazer isso, beleza?
Bom, essa última dica é sobre o processo de vaporização. Então, digamos que você vaporizou o leite e agora vai tirar um expresso, né? E como a máquina doméstica, a mesma caldeira que é usada para esquentar a água da vaporização é a mesma para extrair o expresso. Só que o expresso é tirado com a temperatura mais baixa do que a vaporização do leite. Então, se você fizer a vaporização, a máquina precisa necessariamente esfriar um pouco para você poder fazer o expresso. Então, para acelerar um pouco esse processo, você pode fazer o seguinte. Então, vou colocar aqui na vaporização, né? Estou aqui com o pitcher sem nada, vou só ligar aqui a vaporização certinho. Então, vou mostrar como é que funciona. Então, ela está ligando, esquentando na verdade, né? Saindo da temperatura do expresso para a temperatura de vaporização. Chegou, está pronto. Então, beleza. Se eu quiser vaporizar, basicamente eu baixo aqui o trocinho e ele vai começar a jogar vapor, né? Está vaporizando. Então, muito vapor saindo aí. Então ela está na temperatura bem alta por conta disso, beleza? Então, se eu desligar a vaporização agora, desligar a vaporização e quiser fazer um expresso, ela vai começar a piscar e vai levar um bom tempo porque ela está esfriando para poder chegar na temperatura do expresso agora. Então tem que ficar esperando ela entrar na temperatura do expresso. E isso demora alguns minutos, eu diria assim, 2, 3 minutos para ela conseguir chegar. E para acelerar esse processo, o que a gente pode fazer você sai do modo igual eu fiz aqui, né? Vai para o modo de tirar o café. E aí você basicamente gira novamente aqui, sem estar no modo vaporização, ele começa a jogar água para fora. Então, a água que estava super quente, ele está começando a jogar para fora. E aí você consegue ir para o modo de expresso mais rápido também. Então já esfriou a máquina e tudo mais e você consegue ir mais rápido, não precisa esperar e tudo mais. A primeira vez que eu fiz isso eu esperei longos minutos até ela voltar para a temperatura do expresso. Beleza? Bom, é isso. Essas são minhas considerações e são as minhas dicas sobre a DeLonghi Derica. Se você tiver alguma dúvida, tiver alguma dica para me dar para alguma coisa que eu fiz errado aqui e tal, quiser deixar um comentário aí para a gente trocar ideia, fica à vontade e até mais.